O que é o véu do templo que se rasgou, meus irmãos? Nesse vídeo nós vamos ver o que é esse que se tanto se fala, esse véu. Que quantas vezes nós não já ouvimos alguma pregação falando sobre tal véu se rasgou, não sei o que, não sei o que lá, que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, mas neste vídeo eu vou destrinchar todo este assunto aqui com vocês para que não reste mais nenhuma única dúvida a respeito deste assunto em específico, tá bom? Se você puder, já vai deixando seu like aí abençoado, que nos ajuda tanto a continuar produzindo conteúdo aqui na internet. Se inscreva nesse canal para receber todas as notificações dos vídeos que eu estou soltando. Quase todos os dias tem conteúdo novo aqui na plataforma, aqui no meu canal. Tá bom? Ativa o sininho de notificações e compartilha este vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza que você será muito, mas muito abençoado, tá bom? Então, sem mais delongas, no capítulo de número 27 do livro de Mateus, a partir do versículo 45 até o 51, diz assim, é um capítulo muito interessante que fala sobre este assunto que nós estamos tratando, diz assim: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Esse contexto é o contexto de que Jesus está na cruz do Calvário e ele está para entregar o Espírito, ou seja, está para morrer por nós, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Já falei sobre isso em outros vídeos, mas vou continuar repetindo porque é o que nos apaixona, o amor de Cristo pelas nossas vidas. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. Zombando dele, claro. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Olha o capítulo, versículo interessante agora. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muito. Então, meus irmãos, neste versículo nós temos uma inserção muito minuciosa ali, uma inserção muito, um detalhe que se a gente não prestar atenção, a gente passa desapercebido de quão maravilhosa e quão gloriosa é esta mensagem do véu que nós estamos tratando, aquele véu que se rasgou, como diz esse texto que nós acabamos de ler, se rasgou em duas partes de alto a baixo, meus irmãos. Então, o que seria este véu que o apóstolo Mateus está tratando, o escritor deste livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, está tratando, meus irmãos? Para nós entendermos minuciosamente isso e não ficar só na minha palavra, nós precisamos ir onde se encontra o texto de Êxodo 26, a partir do versículo 31 até o versículo 33, tá bom? Êxodo 26, do versículo 31 até o 33. Vamos ler o que diz, que nós vamos entender genuinamente o que o apóstolo estava querendo dizer naquele texto. Esse contexto aqui é quando o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, estava ainda caminhando no deserto e o Senhor estava entregando a Moisés as leis, os dogmas, entregando a Moisés os ritos que eles deveriam fazer, as festas que eles deveriam fazer, e dentre essas coisas estavam o tabernáculo, aquele templo, aquele santuário que era onde ficaria a Arca da Aliança, ou seja, a representação material da aliança entre Deus e os homens, que, por sinal, se encontra perdida neste exato momento. Ninguém no planeta sabe onde está a Arca da Aliança até o devido momento que está sendo gravado este vídeo.
tá bom? Mas é nesse contexto que Moisés está falando. E aqui o título desta mensagem é O Véu, o Cortinado e as Colunas. Então vamos ler o que diz. Faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho. Para dentro do véu, o véu fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos, meus irmãos. Então, este véu, que foi mencionado ali no Evangelho, segundo escreveu Mateus, era um véu que separava, que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Vou explicar resumidamente como era a estrutura do tabernáculo. Imagine vocês um retângulo, ou seja, uma estrutura retangular que era no chão, ou seja, era de assim, no chão, uma estrutura retangular, grande, tá? Alguns metros, algumas dezenas de metros de comprimento, tá? Uns 12 metros, 20 metros de comprimento e uns 10 metros de largura, mais ou menos, era o tamanho do tabernáculo aí. Dentro desses... E as paredes não eram paredes de concreto, não eram paredes de tijolos, tá? Eram paredes de cortinas, eram cortinados, que faziam a separação entre fora do tabernáculo e dentro, tá? Dentro desse espaço do tabernáculo estava o átrio, lugar onde não havia cobertura do sol, não existia uma cobertura que cobria as pessoas. Nesse local era feito sacrifícios, eram realizados os sacrifícios ao Senhor, oferta sob pecado, diversas ofertas que eram realizadas e feitas nesse tabernáculo, no átrio, tá bom? Onde somente os levitas que eram autorizados a entrar neste espaço, somente os levitas, não eram pessoas normais, pessoas comuns que poderiam entrar, somente os da tribo de Levi, tá? Dentro deste retângulo, de mais ou menos esse tamanho que eu falei, existia um outro retângulo e nele tinha uma estrutura, uma cobertura, ou seja, algo que os protegia do sol. Nesse retângulo havia uma parte, ele era assim, ó, um retângulo, aí era dividido mais ou menos em 2. Uma parte próxima à entrada, aqui imagine que é a entrada do tabernáculo, aqui é a entrada dessa parte que fica dentro do tabernáculo, lugar fechado. Nessa parte aqui ficava o lugar santo, ou seja, o lugar em que eram também realizados sacrifícios, ofertas com azeite, se eu não me engano, se eu não estou enganado, mas eram realizados também sacrifícios em que somente sacerdotes poderiam entrar neste lugar, somente pessoas da mais alta elite poderiam entrar nesse lugar, num lugar santo, e alguns poucos levitas autorizados, tá? Levitas era quem cuidava do tabernáculo, quem cuidava das coisas, dos sacrifícios, da divulgação da lei, essas pessoas. Entrando mais a fundo no tabernáculo, depois do lugar santo, nós tínhamos o lugar santíssimo. Lugar santíssimo este que ficava a Arca da Aliança. Ou seja, como eu falei para vocês, a materialização da presença de Deus, da aliança que Deus tinha com Deus nesta terra. Era uma caixa revestida de ouro, com 2 querubins de cada lado, em que dentro desta caixa, feita com madeira de acácia, né, aquela árvore que se encontra muito na África, né, tínhamos as tábuas dos 10 mandamentos, as 2 tábuas do testamento, os 2 testamentos, a tábua dos 10 mandamentos descritos na palavra de Deus, tá bom? Era guardado isso dentro da Arca da Aliança. E neste local, no lugar santíssimo, um detalhe, não havia luz, tá? Nada iluminava esse local. O lugar santo, o que era iluminado pelo candelabro. Havia um candelabro de, se não me engano, 7 braços, digamos assim, que eram colocados velas ali e iluminava aquele local, tá? E no átrio o que iluminava era o sol, tá? Mas o que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o santo dos santos, era um
um véu que separava esses dois locais, tá bom, meu irmão? Então você para pensar, para analisar o que o apóstolo quis dizer com isso. Vocês concordam comigo que quando ele diz que o véu do santuário só estava relatando, mas o que aconteceu, vocês não acham, concordam comigo, que estava querendo dizer que se o véu do santuário era aquilo que separava o lugar santo do lugar santíssimo e isso foi rasgado de alto a baixo, quando Jesus entregou o Espírito e morreu, vocês concordam comigo que isso tem um significado muito grande? Isso significa que aquilo que nos separava de Deus, aquilo que nos afastava da presença de Deus, isso foi rasgado de alto a baixo, meus irmãos. Isso foi rasgado de alto a baixo, tem um significado por trás de ser rasgado de alto a baixo, não de baixo para cima, meus irmãos. Porque a salvação, evangelho de verdade, vem de Deus até os homens, e não dos homens até Deus. Não são as suas ações que te levam para o céu, mas sim aquilo que Ele já fez por você que te leva para o céu, meus irmãos. Então, por isso que é rasgado de alto a baixo, meus irmãos. E aquilo que nos separava, que não nos permitia acessar esse lugar, o Santo do Santo, a presença máxima de Deus, aquilo que nos separava dele, foi rasgado de alto a baixo, meus irmãos. Caiu, isso já não existe mais. Nós não temos mais separação entre o lugar santo, o lugar santíssimo, o átrio. Hoje você pode acessar o Santo dos Santos onde você quiser, onde você estiver, pelo motivo que você quiser, na hora que você quiser, meus irmãos. Você tem total e livre acesso à presença máxima do Senhor na sua casa agora, meus irmãos. Enquanto você está vendo esse vídeo no metrô, no trem, no seu carro, na sua casa, no seu banheiro, onde você estiver, você tem total e livre acesso à presença máxima do Senhor. E a gente fazendo um paralelo com que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos, a partir do capítulo 8, ali, nos versículos de número 33 até o versículo de número 35, nós ficamos maravilhados com o que ele diz, porque faz total sentido, meus irmãos, faz total sentido e se liga muito com o que nós estamos falando. Diz assim: quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo nos diz é incrível, porque não há nada mais que nos separe do amor de Deus. Se antes nós tínhamos um véu, ou seja, algo que nos separava, que fazia distinção entre pessoas que podiam ou não podiam acessar a presença de Deus, hoje isso já não existe mais, meus irmãos. Se antes existia um tabernáculo que somente pessoas autorizadas da mais alta classe da lei poderiam entrar, hoje já não existe mais. Você pode acessar a presença de Deus onde quer que você estiver, meus irmãos. Então, faça bom proveito disso. Como o apóstolo Paulo nos diz, quem nos afastará do amor de Deus? O que será que pode nos separar do amor de Cristo, meus irmãos? Nada. Nem a tribulação, nem a fome, nem a perseguição, nem a nudez, nada pode nos separar do amor de Cristo, meus irmãos, porque Ele morreu, padeceu pelos nossos pecados, morreu para que hoje venhamos viver uma vida de santidade e acessarmos a presença de Deus nas nossas vidas, vivendo uma vida continuamente na presença dele, meus irmãos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Faça bom proveito e bom uso do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, para que hoje você pudesse estar aí na sua vida, podendo ter o livre e total acesso à presença de Deus. Hoje já não é necessário a Arca da Aliança, que simbolizava
a presença de Deus, que literalmente materializava a presença de Deus na terra. Hoje já não existe, a presença de Deus está aí com você, o Espírito Santo está aí dentro de você, meus irmãos. E se hoje você ainda não recebeu o Espírito Santo, meus irmãos, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração, vou orar por você agora e você receberá o Espírito Santo na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu lhe peço neste momento, ó Deus, por esta pessoa que está assistindo este vídeo, meu Pai, que ficou interessada neste tema, que está buscando conhecer um pouco mais de quem o Senhor é, de quem o Senhor, do que o Senhor fez por nós, ó Pai. Esta pessoa ainda não recebeu o Espírito Santo, ó Deus, e mesmo que já tenha recebido, ó Pai, se porventura ela não está vivendo uma vida de santidade, não está vivendo uma vida contínua contigo, ó Pai, entrega a ela o teu Espírito, Senhor, e muda a vida dela completamente nesta hora, Senhor. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, Pai, para que ela venha viver a eternidade contigo, Senhor, inteiramente no Senhor, meu Pai. Assim eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, continuando aqui, capítulo de Romanos, no mesmo capítulo de número 8, a partir do versículo 37 aqui, o último versículo, diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique então com essa mensagem de ânimo para a sua vida. Nada pode te separar do amor de Deus que morreu, do amor de Cristo que morreu em seu lugar e pagou o preço por todos os seus pecados, meus irmãos. Entregue a sua vida a Ele e viva uma vida de contínua santidade, segundo a vontade dEle, meus irmãos. Viva uma vida de contínuo relacionamento com Cristo, porque hoje, se você pode, é pelo que Ele fez na cruz do Calvário pela sua vida. Então fique com Deus, tenham um dia ou uma noite abençoada aí no Senhor. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta esse vídeo, se inscreva no canal para que você possa me ajudar a produzir mais conteúdos como esse. Desde já agradeço. Tchau, tchau.